Bom, vamos lá, continuando. Então, outros pontos sobre esse sexto mandamento, que é o não pecar contra a castidade. Então, eu falei da questão do ato sexual fora do casamento, né? Que por que esse pecado é tão grave? Pelas consequências que ele vai gerar para a pessoa e para a sociedade. O segundo ponto, agora, outros pontos também que trazem esse mandamento. Então, a questão, por exemplo, da masturbação e da pornografia. Então, por que a pornografia é errada, né? Que muita gente também não entende isso. Primeiro que você tem uma distorção completa da relação sexual. Então, o que mostra ali na pornografia, nos filmes pornográficos, é uma coisa totalmente diferente do que é a realidade. Segundo, você objetifica as pessoas, você usa outras pessoas para ter um prazer próprio, você alimenta aquela questão do egocentrismo que eu comentei. Então, terceiro, ligada a essa questão de objetificar as pessoas. Conforme você vai assistindo vídeo pornográfico, você vai cada vez mais necessitando de coisas mais pesadas para ficar excitado. Então, se antes você só via, sei lá, um casal tendo uma relação sexual normal e você ficava excitado com isso, depois você vai começando a precisar ver coisas diferentes, né? Então, chega ao ponto e isso é muito comum, das pessoas ficarem viciadas em vídeos que elas precisam ver estupro, violência contra a mulher, violência contra a mulher de diversas formas, relação sexual com pessoas mais novas, para se sentir excitado. Então a pessoa começa a necessitar de coisas cada vez mais grotescas e cada vez mais esdrúxulas para se sentir excitado. E por trás também dessa questão do que você está vendo, a gente está pensando só no olhar do espectador, mas também tem das pessoas que estão fazendo esses vídeos. Então tem aí estatísticas, né, diversas, tem até um site que chama Pink Cross Foundation, que acho que é da Austrália, que são vítimas ali da pornografia, atores e atrizes pornôs que conseguiram sair dessa vida e tem ali diversos estudos, relatos, e assim, a taxa de suicídio entre atrizes pornôs é altíssima, é coisa tipo na casa dos 90%, 95%, 98%. Muitos dos que não morrem de suicídio morrem de alguma maneira por abuso de drogas, de substâncias. Então, assim, quem vive, não existe esse negócio que já vi por aí de pornografia ética, umas coisas assim, tipo, é mentira, isso não existe. A verdade é que os atrizes e atores pornôs, eles sofrem muito e sofrem violência de diversos tipos e acabam vivendo uma vida tão miserável a ponto de terminar se suicidando. Sem contar que muitos desses atores e atrizes pornôs muitas vezes são vítimas de tráfico sexual. Então, assim, consumir pornografia, além de toda a consequência ruim que isso traz para você e para os seus relacionamentos futuros, ainda traz uma consequência social grave, que você está alimentando essa questão do tráfico sexual, essa questão de uma cultura de violência, especialmente violência contra a mulher. E aí a gente tem também que 58% dos divórcios, isso é um estudo de 2011, tem como causa direta o uso de pornografia. A pessoa começa a se excitar só pela pornografia e o sexo normal com o parceiro já não faz mais sentido. A expectativa de vida de um ator ou atriz pornô é de 36 anos. Eu já falei, né, que a maioria das causas de morte são suicídio. E também tem uma grande taxa de morte de DST. E, infelizmente, é uma coisa horrível de se falar, mas a pornografia é a indústria que mais lucra no mundo, mais que o Google, Microsoft e Apple. E o indivíduo e a indústria que mais movimenta o tráfico sexual, já falei isso também. Bom, quem é viciado em pornografia geralmente enfrenta os mesmos problemas que viciados em drogas e são incapazes de encontrar prazer na relação sexual normal. Então, a gente vê muitos casos aí também das pessoas criando essa ideia. Às vezes a pessoa nunca teve relação sexual na vida, né? A visão que ela tem da relação sexual é através da pornografia. E quando ela vai ter uma relação sexual normal, né, natural ali, com uma mulher ou com um homem, ela, no caso, né, a mulher com o homem com a mulher, porque mulheres também consomem pornografia, acaba sendo algo decepcionante. Então, o que a gente pode fazer? Se você tem esse vício, é procurar ajuda, né? Eu posso colocar aqui um site também no link que oferecem esse tipo de ajuda. Se você tem isso, tenta procurar ajuda para se desintoxicar
desse hábito, desse vício, porque isso vai ser ruim para você e vai ser ruim para o seu casamento, para o seu futuro casamento, para o seu futuro relacionamento afetivo. Se não já está trazendo consequências ruins, vai trazer consequências muito ruins. E a pornografia pesada é essa dos vídeos, mas a gente tem também uma pornografia leve que passa aí no WhatsApp, no Instagram. Então, mulheres que postam foto de biquíni em posições sensuais, foto sensual, quase pelada, tudo isso alimenta um tipo de pornografia leve, né? Um soft porn, que é o homem começar a imaginar coisas com aquela mulher e às vezes até começar a se masturbar por causa disso, porque só de olhar aquela imagem. Então, o homem, ele é muito visual, ele se excita muito facilmente com o visual, com imagens. Então, ele vê essa pornografia leve no Instagram, em WhatsApp, recebe ali o nude, alguma coisa assim. Isso alimenta nele um desejo também de objetificação da mulher, de olhar a mulher só como um pedaço de carne. Então, se você é o tipo de pessoa que posta imagens no Instagram, ou passa no WhatsApp nudes ou imagens sensuais de biquíni, etc., não faça mais isso, tá? Você está contribuindo para que o homem trate as mulheres como objetos sexuais. E isso talvez até esteja escondendo em você uma carência afetiva, uma necessidade de ser elogiada, de ser vista, de ser tratada com carinho, que não vai ser suprida dessa maneira. Então, acho que é bom também pontuar essas coisas. Então, outra coisa também que é consequência ruim dessa cultura pornificada que a gente vive, seja de pornografia leve ou pornografia pesada, é as mulheres, os homens acabarem objetificando as mulheres, não respeitando as mulheres, mas também não se colocando no lugar das mulheres e não sendo aquele homem que nós mulheres gostaríamos de ter, que são homens parceiros, que ajudam a gente, que mais do que ajudar a gente, né? Eu não gosto de usar essa palavra, que são coparticipantes na vida a dois, no casamento. Então, aquele homem que está acostumado a tratar a mulher só como um objeto sexual, um pedaço de carne, é só buscar na mulher uma satisfação física, ele não vai ser aquele homem, aquele marido que vai ser um paizão, que vai ser um maridão, que vai estar ali junto com a mulher educando igualmente os filhos, que vai estar ali junto com a mulher dividindo as tarefas domésticas. Ele vai ser, a mulher às vezes no futuro vai pensar, poxa, mas por que eu não dou conta? Por que eu tô sempre sozinha? Porque no fundo aquele parceiro, ele foi meio que educado ao longo dos anos a não enxergar a mulher como um ser humano, a enxergar a mulher como um objeto, ou às vezes a não conseguir se colocar no lugar da mulher, a não conseguir criar empatia pela mulher, pela esposa dele, pela parceira dele. Então isso é um grande problema também que a gente enfrenta hoje. Por fim, outro ponto que eu queria falar com vocês sobre esse assunto. Outra questão também sobre a pornografia, né? Então, muita gente às vezes consome pornografia. Olha, se você consome pornografia, isso não é uma vergonha. Procure ajuda, não é uma vergonha, é uma coisa muito comum. É uma coisa que acontece, que as pessoas caem. Se você é homem, quem sabe você pode até fazer um apostolado nesse sentido sobre pornografia com os homens, porque eu sei que isso atinge mais homens do que mulheres, apesar de atingir muitas mulheres também. Então, assim, muitos homens, eu acho, não sei se é o seu caso ou não, de você que está vendo esse vídeo, mas começaram a assistir pornografia por medo de ter uma relação sexual ruim, né? Um desempenho sexual ruim. Tipo, como que é o sexo? Eu não sei como que é o sexo, eu não sei como fazer sexo, então eu vou procurar na pornografia, né? Mas é tipo você querer aprender sobre gastronomia comendo salgadinho, McDonald's e Coca-Cola, sabe? Não é esse o melhor caminho. Um último aviso que eu tenho para dar para os homens, mulheres que buscam isso, que ainda não tiveram relações sexuais reais, você vai aprender a ter relação sexual com a pessoa que você ama. Quando você casa, é difícil no começo, as primeiras relações sexuais são ruins, são difíceis, mas é igual ao nosso primeiro beijo. Nosso primeiro beijo também não foi bom, a gente foi aprendendo a dar beijos bons ao longo da vida, né? Então, a mesma coisa com a relação sexual. A primeira relação sexual, as primeiras entre o casal não vão ser boas, mas depois vocês vão se ajustando. Mas é juntos que vocês vão aprender isso, não é cada um sozinho vendo filme. Acho que isso também é importante de ser falado. E, bom, já falei do sexo fora do casamento, já falei da pornografia. E um outro ponto também desse sexto mandamento é a masturbação. Então, qual que é o problema da masturbação, né? É que a masturbação, acho que tem aí umas diferenças para falar também sobre isso. Quando a masturbação é feita como preliminar sexual, o casal tá junto ali, preliminar sexual, e buscam. Existe um livro muito bom até sobre esse assunto de preliminar sexual que foi escrito por um padre, João Mohana,
chama Céu e Carne no Casamento, então eu recomendo muito esse livro para quem é noivo ou vai aí casar, aí como que tá a situação, tipo, ou já é casado, né, tá no começo do casado, ainda tá com algumas dúvidas. Leiam esse livro, Céu e Carne no Casamento, do padre João Mohana, é muito bom. Ele fala muito sobre essa questão das preliminares sexuais, etc. Então, quando o casal usa a masturbação, tipo, como uma preliminar sexual, isso não é considerado masturbação, isso é preliminar sexual. Então, não é pecado, obviamente, é até uma necessidade da relação sexual ali para acontecer. Agora, a masturbação é o quê? É você buscar o prazer sozinho, né? E qual que é o problema disso? É que você também alimenta o egoísmo, o egocentrismo. Então, muita gente, às vezes, ela tá tão acostumada a buscar, ela se acostuma primeiro, para você ter essa masturbação, geralmente você vai recorrer a alguma imagem, a pornografia, você vai recorrer a alguma coisa para te excitar, né? Você não vai ali se excitar sozinho e tá tudo bem, você vai recorrer a alguma imagem. E aí você tá usando as pessoas também, você tá objetificando as pessoas por pensamento, às vezes através da pornografia. Então isso já é um problema. Mas o ato em si da masturbação também é ruim porque ele cria na pessoa, né, uma questão de, primeiro, de você não controlar os seus impulsos sexuais. Então você tem vontade de fazer sexo, você não tem ninguém para fazer sexo, você vai ali e se resolve sozinho, né? Resolve os seus impulsos sozinho. Então você não cria um autocontrole. E isso acaba sendo ruim a longo prazo para a sua vida, né? Que imagina um dia você vai estar casada numa viagem de negócios, ou marido numa viagem de negócios, e aí você tá com vontade de ter relação sexual, sua esposa não tá ali, e aí, como que você vai se controlar, né? Então, assim, a questão do autocontrole é uma coisa necessária para a vida. Outro ponto é essa questão do egocentrismo, de você alimentar em você esse egocentrismo, essa questão de, eu tô com necessidades e eu resolvo as minhas necessidades, eu olho só para mim e para aquilo que eu quero. Então isso também tem uma consequência a longo prazo de você só pensar em você mesmo, ser centrado em você mesmo e não ser uma pessoa empática, não ser uma pessoa melhor, não ser uma pessoa que se importa com os outros, que olha para os outros, porque você está sempre centrado no seu próprio prazer. Então, essa é uma das consequências ruins da masturbação e é por isso que a masturbação é considerado um pecado grave, né? E pensamentos, por fim, pensamentos impuros, né? Então, pensamentos impuros não necessariamente são pecado grave. Se você está lutando contra esses pensamentos, se você está tendo esses pensamentos, mas você está fugindo e tal, tipo, ok, é meio difícil delimitar a linha, né, do que você realmente está pensando, do que vem. Mas é importante você fugir, né, a esses pensamentos, porque começa pensamento, aí depois vai para masturbação. Então, assim, tipo, corta já isso pela raiz. Então, se começar a ter pensamento sexual, vai fazer outra coisa, vai mudar de atividade, tenta, enfim, dar uma volta, né, se distrair, porque o pensamento também é de uma maneira de você ficar fantasiando coisas e às vezes usando pessoas por pensamento. E é uma coisa que sim, todo mundo tem, acontece com todo mundo, não adianta a gente pensar tipo, que tem gente que Não, nós somos seres humanos, a gente vai ter esses pensamentos, a gente vai ter desejo sexual, e o desejo sexual em si é bom. A gente ter vontade de fazer sexo, que nem eu tô falando pra vocês, o sexo não é pecado, o sexo é uma coisa muito boa, ele foi querido por Deus. Se Deus não quisesse o sexo, não teria criado o sexo, ia ter criado que o ser humano se reproduzisse por bipartição ou qualquer outra coisa, por cegonha. Mas se Deus criou o sexo é porque ele é bom, ele é muito bom. O Christopher West é um autor sobre teologia do corpo. A teologia do corpo é digamos, uma teoria, assim, uma teologia criada pelo Papa João Paulo II, e o Christopher West é um autor americano que ele explica muito bem, ele tem vários livros, explica muito bem a teologia do corpo para as pessoas leigas, e ele coloca muito isso, ele explica isso. Então, se você teve uma visão, teve uma educação sobre o sexo deturpada, eu recomendo muito que você leia livros sobre do Christopher West. E o Christopher West, enfim, ele explica a doutrina da igreja nesse sentido. O sexo é bom, o sexo é uma coisa querida por Deus. O desejo sexual é muito bom, mas ele precisa estar ordenado. Então, se ele está ordenado, ele está usado a castidade, é isso, né? O que é essa questão do sexto mandamento, que é não pecar contra a castidade? A castidade é isso, é você ordenar bem os seus impulsos sexuais, é você saber usar os seus impulsos sexuais da maneira correta, no tempo correto, no tempo oportuno.